O transporte aéreo de mercadorias tem crescido intensamente e os riscos para quem importa ou exporta mercadorias por avião são significativos. Rui Tavares, especialista da Vitória Seguros, ajuda-nos a entender os riscos associados à carga aérea com controle de temperatura. Na carga frigorífica ou refrigerada, o controle da temperatura é imprescindível para a realização de sinistro. No caso da carga aérea, qual é o melhor método para conseguir este controle? Na carga aérea, enfim, portanto, o volume que existe no transporte marítimo é muito superior, os tempos de viagem são incomparavelmente superiores e, portanto, o transporte aéreo, a carga frigorífica é feita com métodos diferentes. Hoje em dia, por exemplo, é muito utilizado o gelo seco. O gelo seco evapora-se, é azoto, evapora-se ao final de 72 horas, por exemplo. Quer dizer, nem tem controle de temperatura. Há que garantir que, de facto, esse mecanismo de controle de temperatura e que mantém a carga à temperatura prevista e indicada no documento de transporte, consegue, portanto, aguentar as 72 horas. Tivemos casos, bastantes casos agora na importação de testes, por exemplo, de Covid, isto na primeira metade do ano 2020, onde, lá está, as subestadias, falávamos há pouco, subestadias, transbordos, vários pontos de transbordo que não eram expectáveis, fizeram com que o gelo seco não conseguisse aguentar desde do Oriente até ao destino final. Estragaram-se, mas, bom, isso quer dizer, não fica garantido pela Apólice Transportes, porque efetivamente não estamos, nem podemos caracterizar como sinistro, porque não foi algo imprevisto, súbito imprevisto. O gelo seco efetivamente só dura aquelas 102 horas. Depois temos as caixas isotérmicas, que é muito utilizado para medicamentos e fruta. Porém, a incidência de dano no transporte aéreo, obviamente, por aquilo que eu falei no início da pergunta, não é tanta, porque aqui, em termos de períodos temporais, estamos a falar de um período muito mais reduzido, obviamente, o controle também é maior, o volume de carga no avião é totalmente diferente do volume de carga de contentores frigoríficos no marítimo. Os mecanismos de controle de temperatura, sabemos por clientes nossos, que são os próprios, e é isso que aconselhamos também, são os próprios que providenciam esses mecanismos, colocando no interior das caixas que conservam frio e têm a sua carga, mecanismos que possam medir a temperatura. E porquê? Porque, enfim, primeiro porque é uma salvaguarda, obviamente, depois, para se tentar perceber se efetivamente, isto é muito importante para a seguradora, se estamos perante uma avaria ou não, e, enfim, e no final do dia conseguimos perceber que impacto é que teve aquela variação de temperatura. Se é exportador ou importador de mercadorias e usa carga aérea, contacte já a Nacional Gesto. Podemos ajudá-lo a encontrar a melhor solução. Contacte já a Nacional Gesto.